Precisamos dizer não para os nossos pais. Porém, muitas vezes a gente não consegue, é como se fosse extremamente desafiador dar esse não. Ou esse não, ele vem com um peso, ele vem com uma raiva, ele vem com uma agressividade que a gente não gostaria de ter. A gente gostaria de fazer esse movimento do não, de não aceitar algo de uma forma mais saudável, mais harmônica. Muitas vezes não é possível porque a gente ainda está emaranhado e principalmente em um estado infantil. Então, quando a gente não consegue dizer não aos pais, Evelyn, quando eu estou nesse estado infantil ainda, da minha criança ferida, da minha criança leal, altruísta, com esse amor cego, que se sente ali, talvez a salvadora dos pais, que se sente aquele arrimo de família, né? Se eu sair dali tudo desmorona, se eu sair dali meu pai, minha mãe desmoronam, não dou conta. Quem obedece é a nossa criança, é essa estrutura infantil. Tanto que durante a infância, qual é o comportamento que a gente tem com os pais? De obediência. Depois a gente vai crescendo, vai ficando menos dependente deles, vai entrando lá na aborrecência, na adolescência, quando a gente começa a dizer os nossos primeiros nãos. E a fase adulta é um não que a gente precisa dar. O não para os pais é um sim para a nossa fase adulta. Então, muitas vezes eles querem ditar a forma da gente conduzir a vida, do nosso casamento, de como a gente lida com os outros, com a gente mesmo, escolhas profissionais. E, em grande parte, às vezes, a gente está ali ainda baixando a cabeça e falando: ok, você acha que isso é bom para mim, então eu obedeço. Fala isso para não te decepcionar, para não te desapontar, papai e mamãe. Eu vou dizer sim. Eu vou ser o eterno menino bonzinho, a eterna menina boazinha, obediente, que quer agradar e fazer tudo pelos meus pais. Então eu não vou conseguir ter a minha escolha, a minha identidade, a minha personalidade própria, porque eu vou estar respaldada pelo que os meus pais esperam de mim, pelas expectativas e ordens que eles ainda me dão. Então eu ainda estou sob o domínio desses pais. Se eu ainda estou sob o domínio deles de alguma forma, eu sou o quê? Eu ainda sou uma criança obediente. Ainda sou dependente. O adulto é o quê? Autônomo em tudo. Em todas as suas escolhas. E é nesse momento que a gente precisa dizer um não. Esse não é falar assim: nossa, se você der não para os seus pais, eles não vão te amar. Não é sobre isso. É sobre, se você der não, você vai se colocar na sua postura madura de adulto e falar: papai, mamãe, a partir de agora eu cresci e vou fazer escolhas próprias. Vocês compreendendo ou não compreendendo. E muitas vezes eles não vão compreender. Aquele ego pequeno deles vai ficar ali rodando, girando na crença, no valor, que muitas vezes aqueles valores, crenças, aquela cultura, aquela educação, para eles serviram, mas talvez para você, nos dias atuais, não serve mais, só te machuca, te poda, te espreme dentro de uma caixa, te tira o fluir para a vida, te tira a liberdade, te tira literalmente a sua verdade, a sua identidade. Porque você vai esconder ela por trás de todo o sim que você quer dar para o seu pai, para sua mãe, você vai dar um não para você. Isso é extremamente sério. Então, o que aconteceu lá atrás que a sua criança ainda precisa ser essa obediente até hoje?
Ah, é uma dívida de gratidão, eu me sinto devedora dos pais, eles me deram tudo e agora eu não posso dizer não? Se for isso, eu vou trazer aqui para vocês recapitular. Quem já me acompanha, né, já vem estudando a constelação, a lei do equilíbrio de troca entre pais e filhos. Os pais dão a vida, é algo muito grandioso. Os filhos só recebem e seguem. É impossível dos filhos pagarem o custo da vida que lhe foi dada, porque é algo grandioso demais. Então eu não preciso pagá-lo diretamente. Eu pago indiretamente. Eu pego aquilo que eu ganhei, vou fazer algo de bom com tudo aquilo e vou passar adiante, investindo nos meus projetos, nos meus sonhos, passando adiante de uma forma positiva para os meus filhos, passando essa energia de vida, escolhendo uma vida mais alegre, abundante, saudável. Dessa forma a gente compensa o que os pais nos deram. Só que se a gente vira lá para trás e se sente devedor desses pais, a gente trava. Tudo estagna. E eu vou ficar ali, trocando com os pais. Não existe troca entre pais e filhos. Perante as ordens do amor, o correto é: os filhos recebem e seguem. E aí eles vão dar tudo o que receberam depois para os seus filhos também. E os seus filhos vão receber e vão seguir. Os pais não devem cobrar aos filhos, tá? Porém, muitas vezes os nossos pais estão o quê? Na estrutura adoecida de uma criança carente com todas as suas faltas. E aí o que aqueles pais vão fazer ali na nossa vida? Eles vão projetar na gente aquela falta, aquela carência, aquela dependência emocional da sua criança. E vão de alguma forma nos prender ali com eles, como o eterno filho. Porque se ele soltar esse filho, se ele achar que perdeu o domínio sobre esse filho, muitas vezes ele mandar, ele conseguir coordenar ainda a vida dele mesmo quando adulto, é uma forma de falar: ele ainda tá aqui comigo juntinho, eu não soltei meu filho. Se eu soltar ele para a vida de adulto, ele vai embora. E eu vou sentir de volta aquele meu vazio, aquela minha dependência emocional. Então eu vou segurar ele aqui comigo de alguma forma, para preencher esse meu vazio, que é da minha criança. Então pais disfuncionais, feridos nessa estrutura infantil, também vão colaborar para que a gente se sinta muitas vezes devedor e aprisionado a eles. E dessa forma a gente repete outro padrão, que vamos ficar também na estrutura infantil. Então tudo vai se repetindo, tá? E muitas vezes para dar esse não, a gente acaba comprando uma briga, né? Porque a gente dá um não e espera a compreensão deles. E aí tá um grande erro. Porque talvez eles não vão compreender, talvez eles vão estar ainda nessa estrutura machucada deles, nessa criança, às vezes uma criança mimada, birrenta, e eles não vão compreender. E tá tudo bem, se libera, solta isso, solta, esperar compreensão, aprovação e talvez uma consciência diferente nesse momento deles. A gente vai precisar dar um não e seguir, mas não precisa ser um não com raiva, com violência, com tantos conflitos. Quando a gente entende que é daquela forma que eles dão conta, que por mais que eles ainda não queiram me soltar, eu sou adulto e eu falo: olha, eu preciso ir, sinto muito, eu vou desobedecê-los, mas é pro meu bem. Eu preciso desobedecê-los. E é uma desobediência que vai fazer você crescer, que vai fazer você ir além. Você não vai estar traindo os seus pais. Você não vai estar sendo menos grato a eles. Não tem nada a ver com isso. Então solta também essas crenças. Se eu desobedecer, eu não sou grata aos meus pais. E às vezes até crenças religiosas nos prendem
nessa postura de não posso dizer não, porque senão eu vou estar desrespeitando os meus pais. Então tem algumas coisas que ficam um pouco distorcidas, tá? Algumas crenças distorcidas por causa de religião, até de cultura. E até a criança dos pais ferida vai distorcer essa crença para ficar com a gente ali juntinho, ó, coladinho, grudadinho, para suprir algum vazio da sua alma, tá? Então, não espera nada do outro, tá? E se vier algo positivo do outro, tudo bem, é ganho, mas não espere, siga. Se você ainda está esperando que papai aprove, bata palma para sua escolha, você ainda precisa curar muita coisa aí da sua infância, tá? Adulto dá conta. O nosso adulto banca. Criança, essa estrutura infantil não dá conta de lidar com questões difíceis, com coisas mesmo da vida do adulto. Ela não dá conta. Com coisas mais complexas, não dá conta. Só o nosso adulto. E é falar, olha, eu banco com isso, eu arco com essa escolha, com a consequência disso, seja o que for. E te garanto que a consequência não será uma consequência negativa, será a sua liberação, o seu fluir da vida, manifestação da sua verdade, da sua essência, muitas vezes até da sua própria sexualidade, de escolhas próprias. Ah, Evelyn, nossa, mas se eles ficarem de mal comigo, me banirem, isso é deles. É algo ainda que eles projetam em você e precisam curar neles. Então a gente não pode deixar de ser quem precisamos ser, com medo de desobedecer, de dar esse não, porque é muito duro, isso é muito sério, a gente se amputa. E aqui eu tô falando muito de pais, mas outra situação que a gente dá muito sim, fica obediente e dá não pra gente, né? Enquanto a gente tá dando sim pro outro, não pra gente, é dentro das relações afetivas. Então, se a gente tem esse padrão com os pais, a gente vai levar esse padrão pra tudo. Se eu não consertar aqui primeiro nos pais, eu vou levar pra relação afetiva, eu vou ser a menininha boazinha, obediente. Se eu não consertar isso, eu vou levar lá para dentro da minha profissão, então eu vou ser submissa, obediente. E aí? Até onde isso é ganho para você? Até onde vale a pena? Então é isso, é bancar, arcar com essas novas escolhas, se permitir. Às vezes não vai ser fácil não, tá? Eu brinco assim, que não vai ser igual você abrir uma caixa de bis gostosinho, ficar ali comendo dele, nossa, que delícia, tá docinho. Não, vai ter desafio, vida de adulto, a vida real é assim mesmo. Vai ter um desafio, vão ter discordâncias, né? Cada um é um ser único, seu pai, sua mãe são diferentes de você, você é diferente do seu esposo, do seu irmão. Cada um é um ser único e a gente não tem que esperar que todos enxerguem tudo da mesma forma, igual. Cada um vai enxergar diferente, vai reagir diferente, tá tudo bem. Desde que isso não seja um limite para você fazer o que é preciso por você, ok? Então digere, fica com isso, reflete. Como que isso está reverberando na sua vida? Se você chegou aqui nesse vídeo, não é à toa, ok? Algo na sua alma te puxou para cá, para você observar. Ou você é esse filho obediente, ou você é esse pai, essa mãe, que talvez está ainda nessas feridas, nesse vazio, esperando algo desse filho que ele não pode te dar. Então, encaminhe esse vídeo para quem você ama, para o seu amigo, alguém que vive algo parecido. Me segue aqui no YouTube e deixe seu like também.